queremos falar sobre algo, ou melhor, alguém que impactou nossas vidas, que mudou nossos rumos, que nos fez novos. Queremos compartilhar aquilo que Jesus fez e continua fazendo em nós. E por isso criamos esse projeto. Esses são os nossos testemunhos. A paz do Senhor, meu nome é Giovana Gonçalves, faço parte aqui do Conjunto Shekinah e hoje nós estamos iniciando mais uma série, que é a série Testemunhos. Estou aqui com o pastor Júlio. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Com um prazer imenso, né? Estar sendo aqui a primeira pessoa entrevistada dessa programação. Nós vamos fazer uma pequena entrevista aqui com o pastor, a gente vai saber um pouco de como foi a conversão, as experiências, as dificuldades que ele passou. Eu gostaria primeiro que ele dissesse aí onde o senhor está trabalhando atualmente, na área da igreja ali, e o seu tempo de evangelho. Olha, vou responder primeiro o tempo de evangelho. Hoje já tenho aqui 23 anos, né? 23 anos de conversão, não tem muito tempo, né? Concernente ao trabalho, hoje nós estamos parados na cidade da Prata, né? Já tivemos, depois que chegamos ao Nordeste, tivemos uma certa ocasião ali na cidade de Pombal, 7 anos, e depois atravessamos para a área de Pernambuco, onde tivemos ali trabalhando para Jesus quase 8 anos também, Santa Cruz. E então regressamos, hoje estamos aqui ajudando o pastor Barbosa, né, na cidade de Prata, e onde tem sido para mim um motivo de satisfação, né? Trabalhar, voltar para casa, né? Eu gostaria de fazer a primeira pergunta, saber como foi a sua conversão, o que lhe levou a isso, como foi o dia, se o senhor se sentiu tocado pela palavra. Minha conversão, ela foi assim meio que, eu posso dizer assim, um pouco complicado, porque ela não foi através de alguém, né? Alguém me evangelizando, apesar que alguém me evangelizou, né? Mas não foi alguém me evangelizando, alguém indo em casa me buscar, ou alguém me abordando no meio da rua, não. Eu fui evangelizado antecipado, e essa evangelização, ou mesmo a palavra, ela já estava adentrada ao meu coração, né? Até porque também minha família toda era evangélica, só que eu não cria muito em Jesus, né? A verdade fui criado assim, berço evangélico, mas quando chegou aquele período de descoberta do adolescente, 14, 15 anos, aí eu então caí fora da igreja, né? Então fiquei justamente uma série de anos fora, servindo ao inimigo lá fora, servindo como cavalo do campo, a verdade é essa, né? E como a Bíblia diz que um abismo chama outro, e eu fui mergulhando, fui tendo experiências amargas na minha vida que fica difícil hoje, numa pequena live, detalhar o que eu vivi, o que eu passei, né? Mas sempre Deus usava alguém e dizia que se eu não viesse pelo amor, viria pela dor. E foi justamente na dor, uma dor grande. Isso. Só para você ter um pensamento mais ou menos de como foi essa dor, eu tive a perca de uma filha, né? Uma filha que tinha quase 2 anos, eu fui provado naquilo que eu mais amava. Depois dessa perca dessa criança, depois Deus tocou também na minha matéria, tá entendendo? Foi aonde eu fui para o leito, passei um período no leito, mesmo assim não quis Jesus, depois voltei para o mundo de novo. Então quando eu me encontrei com Cristo, foi numa calçada, já drogado, tinha saído de uma boca de fumo, e me encontrei numa calçada. Jesus falou comigo numa calçada, tá entendendo? Por volta de meia-noite para 1h, onde eu pedia para Deus, né? Pedia para Deus que eu queria morrer, né? Eu queria morrer porque as pessoas da minha família tudo diziam que era um pau torto, eu ia morrer torto, não tinha mais jeito. Então eu queria morrer. E veja que quando eu pedi para morrer, Jesus totalmente tinha vida, não tinha prazer na minha morte, né? Tão certo que quando eu pedi para morrer, ele disse que me levantaria daquelas calçadas e eu nunca mais seria o mesmo homem. E realmente, o meu encontro foi assim, meia-noite, Jesus me evangelizando, Jesus, na hora que eu estava pedindo a morte,
Jesus me entregando, me dando o prazer de viver, dizendo que eu ia passar, andar por lugares que eu nunca tinha passado, pisar por lugar que eu nunca tinha pisado, e justamente quando que eu pensei um dia estar estabelecendo morada numa cidade como a Paraíba, estou aqui. Glória a Deus. A gente sabe que quando a gente tem um encontro com Jesus, muita coisa muda na nossa vida. Mas assim, existe uma área que o Senhor realmente viu, assim, eu mudei, eu vejo a diferença em tratar com as pessoas, com a minha família. Eu acredito assim, que o Evangelho ele é mudança, né? Ele tem pelo menos 3 características, isso é doutrina da salvação, né? O Evangelho é justificação, o Evangelho é regeneração, e o Evangelho é santificação. Escrito na carta aos Hebreus 12:14, ele diz: seguir a paz com tudo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu acredito que o Evangelho é isso. Ele é mudança. Agora, veja bem, justificação porque Deus nos justificou. Regeneração porque, na realidade, dentro desse processo de regeneração, está entendendo? O Espírito vai trabalhar. Agora eu também tenho que dar lugar para ser regenerado. Vamos supor, por exemplo, Nicodemos. Nicodemos, quando ele chegou, ele é um religioso, mas quando ele chegou para Jesus, ele disse: o que é que eu faço para herdar o reino do céu? Jesus disse: necessário te é nascer de novo. Jesus estava falando de quê? De regeneração, de vida regenerada. Quer dizer, não basta eu estar dentro da igreja todo santo dia se eu não tenho uma vida regenerada. Quer dizer, o que é uma vida regenerada? Se você olhar, por exemplo, alguém está numa cadeia, ele está pagando o preço de uma situação que ele cometeu aqui fora. Está entendendo? Então, de repente, ele pode ter pego 50 anos de prisão, mas você acredita que esses 50 anos de prisão pode ser reduzido para 25 ou até para 10 e daqui a pouco ele está fora de prisão? Sabe por quê? Pelo comportamento que alguém viu dentro da prisão acerca do que ele era. Então a nossa vida, ela precisa ser regenerada pelo Espírito, mas a gente também tem que fazer a parte da gente. Se eu fumava, não fumo mais. Se eu bebia, não bebo mais. Meu comportamento tem que ser, como disse Paulo, né? Sede imitadores, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Muito bom. Nessa sua caminhada e nesse processo de regeneração, de transformação, qual foi a maior dificuldade que o Senhor sentiu, assim, de abandonar alguns prazeres, alguns vícios? Qual foi a maior dificuldade? Uma das maiores dificuldades é que eu não posso negar. Eu fui muito também, além do apego aos vícios, às drogas, eu era prostituto, né? Então era difícil, devido ao lado da prostituição. Então, quando Jesus fez a parte dele, tá entendendo? A gente, querendo ou não, a gente temos a natureza adâmica. Herdamos a natureza do primeiro Adão. Por que Paulo diz, e agora nenhuma condenação, lá no capítulo 8, Paulo escreveu do Romano, e agora nenhuma condenação há para os cristãos de Cristo Jesus, que não vive mais segundo a carne. Então, a gente tem uma natureza pecaminosa, uma natureza do nosso primeiro pai Adão. Está entendendo? Querendo ou não. E ela aqui e ali ela se manifesta. E eu sabia que após a minha conversão, essa natureza ela estaria estabelecida em mim. E eu precisaria que ela mortificasse. Por exemplo, uma certa ocasião, um jovem me procurou. Eu tive essa experiência para passar para ele, né? Porque eu vivi. Um jovem me procurou e esse jovem disse assim mesmo para mim: se pastor, eu não era pastor ainda, na época eu era um líder de mocidade. Ele disse: olha, irmão Júlio, eu queria tanto, tá entendendo, ser crente, mas não estou conseguindo. Eu digo: mas por que você não consegue? Ele disse: porque tem algo em mim que não me deixa ser crente. Tá entendendo? Quando eu penso me firmar, eu, de repente, caio. E, de repente, olha, só para o senhor ter uma imaginação, o meu pedido para Deus, eu disse para Deus: se Deus, tira, arranca isso de mim. Olha só o pedido dele, a oração dele. Deus, arranca isso de mim. Aí eu, de repente, entendi que o problema dele era quase idêntico ao meu, que eu tive no passado. Então eu tive essa experiência de ensinar ele. Eu disse para ele naquela hora, eu disse: olha, você não tem que estar pedindo para Deus arrancar. Você precisa pedir para Deus mortificar. Então como é que eu mortifico?
Está entendendo? Eu mortifico justamente quando eu sigo as regras. Leio a palavra, eu jejuo, eu consagro, porque o jejum ele mortifica a carne. Está entendendo? Ele mortifica a carne. Então, uma das lutas, respondendo aqui ainda a pergunta, uma das lutas que eu tive foi quando eu aceitei a Cristo. Aceitei a Cristo, alguma coisa me estava impregnado, que eu precisava me libertar. Aquele algo, tá entendendo? Começou ainda a tentar se manifestar, mesmo eu aceitando Jesus, mesmo estando da igreja, ao ponto que muitas vezes eu dizia comigo mesmo, Deus, para mim estar dentro da igreja, cometendo tal coisa, nessas manifestações, eu prefiro que não. Então, ou tu me dá um sinal, ou tu fala alguma coisa, ou então eu não vou ficar mais na tua casa. Para ficar nessa forma não está certo. Então essa foi uma das primeiras lutas. E quando foi uma madrugada, eu orando a Deus, eu pedi para Deus, Deus me fala para mim. Né? Fala para mim que o problema meu, eu tenho até vergonha de levar para as pessoas. Então fala para mim. Eu abri a Bíblia naquela madrugada após a oração e lá estava o capítulo 4 de Mateus, que quando eu deparo com o capítulo 4 de Mateus, estava lá, e tendo Jesus jejuado. Jesus estava dizendo ali, não era para mim jejuar 40 dias e 40 noites, mas ele estava dizendo, a tua vitória virá através do jejum. Tu precisa mortificar a tua carne. E graças a Deus, essa foi uma das... Né? A gente nunca perde o homem pecador, né? Com certeza, com certeza. Por terminando já aqui, eu gostaria que o senhor contasse alguma experiência marcante, que eu sei que o senhor viveu muitas, mas principalmente assim, que o senhor guardou com um carinho especial no seu coração, uma experiência que o senhor teve com Deus. Olha, dessas experiências todas, eu posso dizer que a mais marcante foi... A mais marcante foi o início. Né? Foi eu como um pecador miserável, né? Numa calçada, quando eu estava ali dizendo para Deus que até então não acreditava, minha família pregava, segui até certo ponto 14 anos na igreja, mas nunca acreditei, né? Então, de repente, lá estava eu num estado deplorável, difícil, as pessoas tudo da família dizendo que era um pau tucano, morretor. E, de repente, eu fiz aquela prova de Deus, porque disse, Deus, olha, nas condições que eu estou, eu quero morrer, né? Quero morrer. Ou, a não ser que tu me faça pensar diferente na tua existência e que tu tenha algum projeto, algum plano na minha vida, né? E, de repente, como um miserável pecador, você ouvir a voz de Deus, 1h da madrugada. Então, essa foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Porque quando você de repente se sentir numa situação tão difícil, deplorável, amargo por dentro, de saber que todas as pessoas vivem de uma forma contrária aos seus pensamentos, aí de repente Deus entra e diz assim, não, meu filho, eu não tenho prazer na tua morte não, tenho um projeto. Aleluia. Assim é como muitas pessoas estão se encontrando, vivendo por aí, uma situação difícil, achando que não tem mais jeito. Mas Deus, Ele sempre terá um jeito, sempre terá uma mudança. Deus sempre dará, com certeza, a última palavra. Glória a Deus. E por último, uma pergunta que eu gostaria de fazer ao Senhor é, hoje, o Senhor se imagina sem Jesus na sua vida? Com certeza que não. Com certeza que não. Um pouco do que a gente tem aprendido, inclusive João Evangelista, ele diz, sem mim, né? Sem mim nada podeis fazer. Eu não imagino, né? Eu não imagino hoje vivendo sem Jesus. Inclusive, quando eu faço minhas orações, eu digo, Jesus, cada dia que alvorece, vivo porque tu tens vivido em mim, né? Eu jamais me imaginaria viver sem Jesus. Ele é um tudo na minha vida, né? Ele é aquele que nos dá a própria vida. Né? Com certeza. Eu agradeço muito a sua participação, é uma honra ouvir o Senhor falar assim, das suas experiências, das suas vivências com o Senhor. E agradeço a você que nos assistiu, você guarda essa palavra em seu coração, que Jesus ele é aquele que muda a nossa história, aquele que nos transforma de um miserável pecador a um pecador, mas com salvação, um pecador restaurado e regenerado.